Boa noite, então. Eu, Cristiane Bajerski, juntamente com a minha colega Graziela Zorzo, vamos trazer, então, hoje a análise sobre a abertura do comércio em feriados e em finais de semana. Bom, então, a gente teve como principal objetivo a abertura do comércio em feriados e finais de semana, tendo em vista, então, quem seria a favor ou não, se o discente ou alguém da família trabalhava em comércio e se era homem ou mulher e a idade. Como metodologia, a gente usou então o Google Forms, em que a gente colocou o formulário lá e então divulgamos no grupo de WhatsApp da disciplina de Estatística Básica da turma MAT T9. Esse formulário a gente lançou no dia 1º de fevereiro de 2021 e os alunos então dessa matéria seria como amostra. Aqui então seria o nosso banco de dados, em que a gente trouxe então 22 opiniões, trazendo idade, sexo, se você ou alguém de sua família trabalha em comércio, e se você é a favor da abertura do comércio em domingos e feriados. Aqui, então, a gente trouxe as tabelas simples. A primeira tabela, então, seria sobre o sexo dos discentes do curso de licenciatura em matemática, tendo, então, como a maioria o feminino, que seria 17, e o masculino, então, seriam 5, totalizando, então, 22. A tabela, então, de idades dos discentes do curso de licenciatura em matemática. Quem predominou, então, foram os alunos com 20 anos, após, então, os de 22 com 2, e os de 24 seria 2 alunos, e o de 27 com 2 alunos. O restante, então, teria apenas um de cada. Outra tabela simples, então, seria a relação do discente do curso de licenciatura em matemática ou alguém de sua família, então, que trabalha no comércio. 13, então, responderam que sim, que eles trabalham. 7 responderam que sim, que um familiar trabalha. E 11 responderam que ninguém trabalha. E uma apenas respondeu os serviços, totalizando os 22 alunos. E trazendo, então, a relação dos discentes do curso de licenciatura em matemática. Se eles são a favor da abertura do comércio em finais de semana e feriados, a gente teve, então, como metade que responderam que sim, 11 alunos. Não, então, que responderam não foram 9 alunos e 2 responderam talvez, totalizando os 22 alunos. Na tabela de agrupamento, a gente trouxe, então, a relação de idade dos discentes do curso de licenciatura em matemática em relação ao sexo, onde pode-se perceber que 16 dos discentes, ou seja, 72,72%, possuem idade entre 20 e 25 anos. Nos gráficos por setor, a gente pode perceber que, em relação ao sexo, mais de metade da turma de discentes entrevistados, então, 77,3% são mulheres e 22,7% são homens. Referente à idade dos discentes, percebe-se que metade deles possuem idade de 20 anos. Referente à pergunta, você ou alguém de sua família trabalha em comércio? Percebe-se que 50% respondeu que ninguém trabalha, 31,8% responderam que um familiar trabalha no comércio, 13,6% responderam que trabalham no comércio. Referente à pergunta, você é a favor da abertura do comércio em domingos e feriados? 50% respondeu que é a favor, 40,9% respondeu que é contra a abertura do comércio em domingos e feriados, e ainda 9,1% respondeu talvez para essa pergunta. Aqui, então, a gente trouxe um pouco de tabelas cruzadas. Uma das tabelas, então, seria sobre a idade dos discentes do curso de licenciatura em matemática em relação ao sexo. Com isso, a gente pode observar que 58,82% das discentes mulheres possuem 20 anos, enquanto que 20% dos discentes homens possuem essa idade. Aqui, então, trazendo a outra tabela sobre o número de familiares que trabalham no comércio em relação à opinião a respeito da abertura do comércio.
a gente conseguiu, então, notar que 63,64% dos discentes a favor da abertura do comércio não trabalham, nem possuem nenhum familiar que trabalhe no comércio, e que 55,5% trabalha ou possui algum familiar que trabalha no comércio. E, então, que a metade não trabalha e nem possui algum familiar que trabalha no comércio. As variáveis quantitativas, então, sobre a idade, a gente trouxe, então, que a média seria 22,91, a mediana seria 20, a moda seria 20, o quartil 1 seria 20, o quartil 3 seria 25, o desvio padrão seria 3,73 e o coeficiente de variação seria 16,3. Os coeficientes, então, de simetria de Kurtosi seria, então, como C maior que 0,263. Então, no caso, ele corresponde à curva platicúrtica. Trazendo, então, um pouco sobre a interpretação dos resultados, a gente teve, então, que a simétrica é direita ou positiva, pois a média é maior que a moda, coeficiente da simetria maior igual a 1, que confirma ser um caso de simetria positiva forte, e então como C maior que 0,263, que corresponde então à curva platicúrtica. Em relação ao intervalo de confiança, então, a estimativa inferior encontrada foi 20,35 e a estimativa superior 23,65. Com isso, estamos 95% confiantes de que o valor médio está entre 20,35 e 23,65. O tamanho da amostra, então, encontrado foi de 385 e a margem de erro foi de 0,05. Como conclusão, e mediante os dados expostos e analisados, pode-se perceber que a maioria dos entrevistados é a favor da abertura do comércio em finais de semana e feriados, bem como a maioria dos discentes que são a favor não trabalha nem possui familiares que trabalham no comércio. Percebe-se também que os discentes que são contra a abertura do comércio em finais de semana e feriados, na sua maioria, trabalham ou possuem algum familiar que trabalhe no comércio. Nota-se também que a idade geral média dos discentes é de 22,91 anos, sendo que o público feminino predomina na pesquisa. Seria isso, então. Muito obrigada pela atenção.